Olá pessoal, esta é a primeira aula sobre progressão geométrica, APG. Então nós vamos fazer uma aula resumida para que você entenda melhor. Então progressão geométrica. A progressão geométrica é um pouco parecida com a progressão aritmética. A diferença é que envolve muita potenciação e radiciação. Então tem que ter bastante cuidado nos cálculos. Então vamos definir primeiro o que é uma PG. Por exemplo, vamos escrever aqui uma PG. Dada a sequência numérica 4, 8, 16, 32, 64. Vamos ver se isso aqui é uma PG ou uma PA. Você lembra da PA? A PA, o número fixo ia variando sempre o mesmo valor. Por exemplo, aqui de 4 para 8, aumentou 4. Então na PA aumentaria mais 4, que daria 12. Então aqui não é uma PA, tá? Então a PG é toda a sequência em que a partir do segundo termo, multiplicado por um número fixo, você obtém o termo posterior. Por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes 4, dá 8. Se eu multiplicar 2 vezes 8, dá 16. Se eu multiplicar 2 vezes 16, dá 32. Se eu multiplicar 2 vezes 32, dá 64. Então, toda a sequência que obedece esta lei é chamada de PG. Esse número fixo é chamado de razão. E na PG, a gente indica a razão pela letra Q minúsculo. Então, para encontrar a razão, você aplica a propriedade inversa que nós aplicamos agora. Nós multiplicamos, então nós vamos dividir. 8 dividido por 4. Quando você divide o termo posterior pelo termo anterior, você vai encontrar a razão. Só que tem um detalhe. Você só divide se a conta for exata. Se o resultado não for dar exato, você apenas simplifica, tá? Você não vai fazer divisão não exata para trabalhar com número decimal, que não vai dar certo, tá bom? Então aqui, ó, a razão é 2, tá? Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Vamos pegar o terceiro termo, dividir pelo segundo. Também deu 2. Isso mostra que é uma PG. 4, 8, 16 é uma PG crescente. Tá? Vamos ver outro exemplo. Dado a PG 6, menos 18, 54, menos 162. Vamos encontrar a razão. Nós já sabemos que era uma PG. Então você pega quem? O termo posterior e divide pelo termo anterior. 18 dividido por 6 dá 3. Tá? Deu 3. Negativa. Menos por mais dá menos.
Então a razão é menos 3. Se você multiplicar menos 3 vezes 6, vai dar quanto? Menos 18. Menos 3 vezes menos 18. 3 vezes 18 dá 54. Menos e menos dá mais. Entendeu? Vamos pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo. 54 dividido por menos 18. Dá 3, mais e menos dá menos. Aqui, ó, ela é positiva, 6, aí baixou para menos 18, aumentou para 54, diminuiu para menos 162. Aqui é o tipo de PG que a gente chama de alternante. Ela é alternante. Ela não é nem crescente e nem decrescente. É importante você aprender a calcular a razão, porque muitas vezes calcular a razão de uma PG já começa complicado. 32, 16, 8, 4. E essa PG? Vamos calcular a razão dela? Vou pegar o termo posterior e dividir pelo anterior. Então aqui é aquele caso que eu falei, ó. Isso aqui não vai dar exato. Se não vai dar exato, você não divide, você simplifica. Você pode simplificar pelo maior valor possível já, se quiser, ó. Você pode simplificar por 16, ó. 16 dividido por 16 dá 1. 32 dividido por 16 dá 2. Mas você tem que simplificar até tornar irredutível, tá? Se você não souber fazer por 16, você começa por 2, por 4, até chegar em 1/2. Vamos pegar agora 8 dividido por 16. Como 16 divide por 8, então eu posso fazer já por 8. 8 dividido por 8 dá 1, e aqui dá 2. Então, você tem a razão que é 1/2. E a PG ela está diminuindo. Então, a PG decrescente. Vamos ver mais um exemplo. Dada a PG 7, 7, 7. Quem é a razão dessa PG? É o termo posterior dividido pelo termo anterior. 7 dividido por 7, que é igual a 1. Essa PG, ela se mantém constante, por isso o nome dela é PG constante, tá? Mais na frente eu vou fazer uma aula classificando as PG, considerando a razão, tá? Então isso aí é só para você começar a entender a PG. Então, representação de uma PG. Representação. Representação da PG. Assim como a PA, a PG também funciona da mesma forma. A índice 1, que é o primeiro termo, a índice 2, que é o segundo termo, a índice 3, que é o terceiro termo, tá? E aí vai a índice n-1, que seria o penúltimo termo, e a índice n, que no caso seria o último termo aqui, o último elemento, tá? Então, para todo n pertencendo aos números naturais com asterisco. Quer dizer, n é natural diferente de 0. O asterisco exclui o zero do conjunto.
E que é a razão, pode ser qualquer número real, tá? A razão pode ser qualquer número real. Em cima do conceito de razão, a gente sabe que se você pegar a índice 2 dividido por a índice 1 é igual a índice 3 dividido por a índice 2. Não é isso? O segundo dividido pelo primeiro é igual a razão. O terceiro dividido pelo segundo também é igual a razão. Então, isso aqui é uma fórmulazinha que a gente vai utilizar para resolver alguns problemas, tá? Então, vamos resolver um exercício. Se a sequência x, 3x mais 2, 10x mais 12, fecha, é uma PG, se essa sequência é uma PG, escreva essa progressão. Questão bem simples, só para aplicar o conceito. Se essa sequência é uma PG, então vamos escrever essa progressão. Quer dizer, eu vou encontrar primeiro o valor de x nessa sequência. Eu estou falando que ela é uma PG, então ela é uma PG. O valor de x vai torná-la uma PG. O x será o primeiro termo, 3x mais 2 o segundo termo, e aqui será o terceiro termo. Então, primeiro eu vou encontrar x. Para encontrar o x, eu vou aplicar a definição da razão. Se eu fizer o segundo dividido pelo primeiro, é igual o terceiro dividido pelo segundo. Aí eu substituo. Quem é o segundo? 3x mais 2, não é isso? Dividido pelo primeiro, que é x. O terceiro, 10x mais 12, dividido pelo segundo, que é 3x mais 2. Aqui eu vou fazer uma proporção. Vou multiplicar aqui, ó. X que multiplica 10x mais 12, que é igual a 3x mais 2, ó, vou pôr entre parênteses, 3x mais 2, tá? Então, aqui, ó, x vezes 10, 10x ao quadrado, x vezes 12, 12x. 3x vezes 3x, 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. 3x vezes 2 dá 6x. Aí eu multiplico Aí eu multiplico 2 vezes o 3x. 2 vezes 3x vai dar 6x. 2 vezes 2, 4. É só aplicar a propriedade distributiva, tá? Entendeu? Do jeito que eu estou mostrando aqui. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes.
tem 9x ao quadrado. Aqui 6 mais 6 dá 12x mais 4. Tá? Então vamos encontrar o valor de x. Esse 10x ao quadrado, eu passo 9x para o primeiro membro. Entendeu? 10x ao quadrado menos 9x. O 12x, eu vou passar ele, vou deixar ele aqui. Mais 12x. Esse 12x eu vou jogar para o primeiro membro. Menos 12x, que é igual a 4. Entendeu? 10x, 9x veio menos 9x, o 12x continuou, esse mais 12 veio menos 12, e eu deixei o 4 aqui por enquanto. 10x ao quadrado menos 9x dá x ao quadrado. Mais 12x com menos 12x, eu elimino, que é igual a 4. Então aqui está fácil. Uma variável elevada ao quadrado igual a 4 significa que você tem que tirar a raiz quadrada do valor. Só que o expoente aqui sendo par, 2, 4, 6, você deve acrescentar o mais ou menos, tá? Sempre que for par, você põe mais ou menos. Então, x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, você tem o valor de x. Agora nós vamos escrever a PG. Escrever a PG. Como é que eu vou escrever a PG? Eu vou utilizar o valor de x. Só que eu tenho dois valores de x. Eu tenho um positivo e um negativo. Então, eu vou escrever duas PG. Entendeu? Então, a primeira PG é para x positivo. Para x igual a 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, x, que é o a índice 1, tá? Que é o valor de x, ó, 2. Eu vou pegar o a índice 2, que é quem? 3x mais 2. E vou substituir 3 que multiplica x, que é o x, ó, 2 mais 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Agora eu pego o a índice 3, que é 10x mais 2. Então, 10 que multiplica o x, que é 2, mais 12. 10 vezes 2 dá 20. 20 mais 12 dá... Ó, 10 vezes 2, 20. Mais 2 dá 32. Então, a primeira PG é formada por 2, 8 e 32. Tá? Agora a segunda PG. A segunda PG é para o x negativo. A primeira foi para o x positivo, a segunda para o x negativo. Então, do mesmo jeito, a índice 1 é igual a x, que é igual a quem? A menos 2. A índice 2 é igual a 3x mais 2, que é igual a 3 vezes x. Como é negativo, eu coloco entre parênteses, tá? Mais 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6 mais 2, que é igual a quanto? Subtrai, conserva o sinal do maior, dá menos 4. A índice 3 é quem? 10x mais 12. Então fica como? 10 vezes x, que é x, menos 2, mais 12.
10 vezes menos 2 dá menos 20, mais 12. Menos 20 mais 12, subtrai com o sinal do maior, que dá menos 8. Então, a PG é quanto? Menos 2, menos 4 e menos 8. Então, a resposta fica assim. É para escrever a PG, então você tem PG 2, 8, 32 e a PG menos 2, menos 4 e menos 8. A primeira é crescente e a segunda é decrescente. Entendeu? Até a próxima, pessoal.